Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é: caso você não seja a Luana Piovani, mesma coisa que eu falei quando perguntaram do Exposed da Lara Nesteruk. Caso você não seja nenhuma delas, não reproduza esse comportamento de chegar aqui na rede social e hablar tudo, porque isso pode te trazer muitos problemas. Por quê? Elas fazem e não tem problema nenhum? Não, elas fazem, só que elas têm condições de arcar com qualquer problema que isso acarrete. Então, isso envolve dinheiro, isso envolve poder de influência aqui na rede social também. Então, fica esse primeiro recado. Caso você não seja a Luana Piovani, não exponha o pai do teu filho na rede social para não ter dores de cabeça. O segundo ponto, que eu vou aqui chover no molhado, porque eu falo isso aqui quase que dia sim, dia também, é que vocês precisam regularizar todos os acordos com o pai da criança de vocês judicialmente. Lá antes do ano novo, na história do celular, ela deixou bem claro de que não existe nada judicializado, não existe nenhum acordo homologado judicialmente. E aí, o que acontece? Um dia ele acorda, ficou insatisfeito com alguma coisa, não vou pagar mais tudo que estava combinado. E você se pega de calça curta. A Luana tem condições financeiras de bancar os filhos dela sozinho, com todos os compromissos que foram firmados. Agora, você provavelmente vai depender do que o cara se propôs a fazer. Então, homologa o acordo na justiça para não ter problema. E antes de continuar, antes que vocês venham aí, ó, ela escolheu o momento errado pra fazer tudo isso, porque um monte de gente comentou lá no meu post falando sobre isso. Porque ela escolheu o momento que a atual do cara tá lá tendo um filho. Nem eles estão preocupados com esse momento. Caso estivessem, não estariam curtindo festinha de Réveillon. Então, não tem esse argumento aqui, porque é muito confortável, né? Você usar o momento que você tá passando na vida apenas quando te convém. Apenas quando é pra você fugir de uma responsa. Então, se você tá na bad porque a filha tá internada, super válido, super justo. Mas daí você não vai curtir festinha. Retornando aqui para a lista que eu preparei de tópicos baseado no caso da Luana Piovani, vamos para o terceiro ponto. É importante, sim, que você tenha todas as despesas documentadas, né? Então, no próprio vídeo, ela mostra ali todas as despesas que ela tem com as crianças. Uma despesa que gera muita dúvida é sempre a questão do aluguel. Mas ele tem que ter alguma participação? A despesa do aluguel pode entrar como despesa da criança? Pode e deve, porque a criança, ela não pode morar debaixo da ponte, né, gente? Então, ela tem que morar numa casa e a mãe moraria na mesma casa, no mesmo preço, mesmo tamanho, se ela estivesse sozinha? Não, então o pai também tem que ter uma participação nas despesas do aluguel e da moradia. Evidentemente, ele vai pagar tudo? Não. Mas uma participação é sim necessária. E ainda nesse sentido, muitas despesas que são assumidas enquanto o casal está junto, então o casal estava junto, decidiu colocar o menino no skate, na natação, na aula de música, separou, o interessante, o ideal é que essas despesas continuem, essas atividades continuem acontecendo, que elas sejam mantidas. Por quê? O interessante é que o padrão de vida da criança não seja mudado assim da água pro vinho. Evidentemente, uma mudança ou outra vai acontecer? Possivelmente aconteça, mas a criança não pode ter um padrão classe A e, porque separou, ela viver um padrão classe C. Um quarto ponto muito importante que muitas de vocês têm essa dúvida é: quando o pai tem um novo filho, automaticamente a pensão ela é reduzida porque nasceu uma nova criança? Não é assim que as coisas funcionam. Por quê? Quando o pai está lá e tem um novo filho, tem também a renda da mãe dessa criança, que também vai participar com isso. E quem é responsável por manter, por pagar os alimentos dos filhos, são os pais.
Então não é uma criança vai perder porque outra criança nasceu. O ideal, no mundo ideal, que infelizmente não acontece assim, é o pai fazer continhas e decidir: tenho condições financeiras de bancar mais um filho sem prejudicar o sustento dos outros filhos. Porque senão quem tá pagando os alimentos pro filho que nasceu são os filhos que já existiam. E isso não é nem um pouco justo. E por fim, o que a gente percebe com o relato da Luana Piovani é que Pedro Scooby não foge à regra da maioria dos bonitos, que sempre que contrariados, sempre que algo acontece que não está de acordo com o que eles acreditam que deveria acontecer, eles mexem no valor dos alimentos, querem mexer no valor dos alimentos e ameaçam pegar a guarda das crianças. Essa é, assim, a estratégia mais utilizada em todos os casos, a maioria deles que eu conheço, né, para não generalizar. Então, é uma estratégia muito utilizada e a gente tem que estar preparada, entre aspas, emocionalmente, porque evidentemente não é algo fácil de lidar, mas a gente tem que entender que não é porque ele está dizendo que vai acontecer, porque na maioria dos casos o cidadão não tem nem condições de criar uma criança, então ele fala isso só para mexer no seu psicológico. E neste ponto, acho que a gente tem que ser um pouquinho Luana Piovani. Não é que você vai sair postando, né? Que fique bem registrado isso aqui. Mas remédio pra louco é louco e meio. Então a pessoa vem com essa história. Então você tem que ser sangue de barata. Ter sangue de barata e ser mais louca do que ele. Não tô dizendo pra sair fazendo besteira por aí. Mas converse com a sua advogada, consulte a advogada da sua confiança e entenda, de fato, os riscos e o que é só conversa para boi dormir, pra você ficar com medo e aceitar eventualmente o que ele quer que você aceite, porque você não quer perder a guarda dos seus filhos. E assim você consegue trabalhar com mais tranquilidade, porque é um discurso muito utilizado e a gente tem que ter a cabeça fria.